Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. É com uma enorme satisfação que estamos de volta em mais uma edição do programa Semadeb em Foco. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Na verdade, é o que desejamos que isto aconteça em nome de Jesus. Estamos nesta feita com uma programação mais que especial. E eu quero abrir este programa agora, após essa introdução, dizendo uma frase do célebre missionário William Carey. Ele dizia da seguinte maneira: para sabermos a vontade de Deus, precisamos de uma Bíblia e um mapa abertos. Uma Bíblia porque ela é a mensagem de Deus e ela deixa claro toda a vontade do Senhor Jesus, que é ganhar para si, por meio da sua igreja, o mundo todo. E um mapa aberto porque o mapa do mundo diz onde cada ser humano está localizado. Então eu espero que com esta frase do célebre missionário William Carey, você tenha um entendimento agora sobre o desejo de Deus para a sua vida, que é ser um missionário e levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Nós temos hoje uma biografia missionária de uma pessoa importantíssima no quadro de pioneiros do Brasil. Eu me refiro ao célebre missionário Gustav Daniel Hogberg. Você não perde por esperar o que temos no quadro Biografia Missionária desta edição. Acompanhe, tenho certeza que você vai amar. É com uma enorme satisfação que eu estou mais uma vez trazendo para você uma biografia missionária. Esta, por sua vez, é incrível. Eu quero contar para você, de um modo muito simples, a biografia de vida de um aldeão que nunca imaginou na vida que Deus faria com ele o que fez. Eu quero contar para vocês a história de vida e ministério de Gustav Daniel Hogberg. Acredito que com esse nome talvez você não o conheça, mas quando a história for se desenrolando, naturalmente você saberá quem é. Daniel nasceu no dia 19 de abril de 1884 numa simples aldeia chamada Vergon, na Suécia. É nesse lugar que nasce um dos grandes homens de Deus que muito fez por todo o Brasil. Ele é filho de Gustav Werner e Fredrika Hogberg. É filho de uma numerosa família. Além dele, ainda havia outros 6 filhos. E uma família muito pobre que vivia nesta aldeia. A única fonte de renda estava numa fábrica de papel que havia naquela aldeia. E desde criança, Daniel já trabalhava para ajudar ao pai no sustento da casa. Ele, de família cristã, procedente desde berço de uma família que ensinava a palavra de Deus. No entanto, a aldeia onde ele vivia não tinha nenhum templo. E o seu pai, o senhor Gustav, tinha o desejo de construir um pequeno templo ali para que eles adorassem a Deus sem precisar caminhar quilômetros a uma cidade que havia próxima para cultuar ao Senhor. E Daniel era um garoto, mas um garoto robusto, que tinha muita força física. Era um rapaz, mas de um corpo grande, e que tinha muita vontade de trabalhar. Era um garoto que pensava muito, que sonhava muito, que gostava da paisagem, e ele ajudou a construir o templo lá naquela simples aldeia, carregando pedras nas costas, trazia sacos e sacos de pedras nas costas. Esse menino que começou fazendo assim pela obra de Deus, naturalmente Deus já estava preparando ele para uma obra
monumental que foi realizada para a glória de Deus. No dia 12 de fevereiro de 1899, com 15 anos de idade, Gustav Daniel Hogberg é batizado nas águas pelo pastor Carl Erickson. Este o torna membro da Igreja de Cristo e, a partir desta data, o Daniel já toma proporções espirituais que fará dele a pessoa ícone conhecida mundialmente. No entanto, como a aldeia era muito pobre e ele tinha vontade de trabalhar, de ganhar dinheiro para poder sustentar a família, ao menos ajudar a sustentar a família, e a sua aldeia não lhe proporcionava nenhuma dessas condições, pois a fábrica de papel ela mantinha em serviço quase que escravo os seus trabalhadores. Naquele período, naquela data em que Daniel tinha lá seus 15 para 18 anos, surgiu na Suécia o que eles chamavam de a febre da América, aonde os seus jovens tinham muita vontade de migrar para os Estados Unidos da América à procura de trabalho. Eles queriam arrumar emprego para poder sustentar suas famílias que ficavam na Suécia de uma forma passando até necessidades. Na data de 5 de março de 1902, Daniel está em um jantar com a família e diz: eu quero ir para a América. A sua mãe tomou um susto, em lágrimas, e diz: mas meu filho ainda não tem nem idade, não é nem maior de idade. Ele disse: mas eu quero trabalhar para conseguir um sustento que ajude vocês. A partir dessa explicação que ele passa para a família, o Daniel pega um trem e parte da sua aldeia em direção aos Estados Unidos da América. É a data de 5 de março. No entanto, ele só chega nos Estados Unidos da América no dia 25 de março. É a data em que ele chega na cidade de Boston e, pela primeira vez, ele é surpreendido, ele é cativado pela visão que ele tem de um país capitalista em ascensão, trabalho a todos os locais, e ele se sente eletrizado ao ver tudo aquilo. No entanto, quando ele desce do navio que cruzou o Atlântico, trazendo ele para o mundo do trabalho, ele logo procura uma casa de câmbio para trocar as poucas cédulas de dinheiro da Suécia para trocar por dólares. E quando ele pega a primeira cédula de dólar, que ele olha e diz, a leitura diz: em Deus nós confiamos. Isso chamou muita atenção dele, pois ele nunca imaginava que houvesse uma frase tão forte desta em uma cédula de dinheiro. E ele fica encantado com a realidade que ele encontra naquele novo país. Gustav Daniel Hogberg logo pega um trem e vai para a cidade de Providence, que era a capital do estado de Rhode Island, onde ele logo é contratado para ser um funcionário responsável por cavalos e carroças. Ele, como era um rapaz robusto e demonstrava muita força física, ele aceitou o trabalho e botava muita força, trabalhava na lama, trabalhava muito pesado. No entanto, ele decide pedir demissão desse emprego e vai procurar outro emprego. Desta vez ele migra para a Pensilvânia, e em Pensilvânia ele encontra uma empresa que trabalhava com aço e ferro, com moldagem de aço e ferro. E ele logo entra nessa empresa e começa a trabalhar em algo que ele pudesse ser mais criativo, dizia ele. 5 anos depois, ele já está com um diploma de uma pessoa especialista naquela área de moldagem de ferro e aço. E ele se sente divinamente alegre por tamanha conquista, um estrangeiro em solo americano, com diploma em mãos de um profissional de muita competência. 5 anos depois de trabalhar naquela empresa, ele pede demissão porque no coração dele ainda tem um desejo, o desejo de voltar para a Suécia e reencontrar sua família. Ele
sonhava muito em poder abraçar mamãe e papai antes que eles partissem. Entretanto, neste ínterim em que ele sai da empresa de fundição de ferro e aço para ir até a Suécia, ele trabalha num verdurão, numa casa onde vendia frutas no geral. E o dono gostou tanto da dedicação e da responsabilidade daquele jovem que ele não imagina nunca que aquele garoto iria pedir demissão ou iria embora. No entanto, chega o dia em que Daniel se dirige a ele e pede também demissões, porque agora ele iria rever sua família. E aquele dono do verdurão dá ao Daniel algumas bananas e umas bolachas típicas da culinária americana. E essa prática naquela cultura significava dizer para a pessoa que nunca lhe falte comida e que você seja muito próspero. Aquele homem pretendia que quando Daniel voltasse à América, voltasse para o seu emprego, pois ele tinha amado o profissional que Daniel tinha sido durante o tempo de trabalho ali. Daniel pega um navio, retorna para a Escócia, revê sua família, abraça seus pais em lágrimas. É um encontro surreal. E Daniel, como toda pessoa que volta à sua origem, quis encontrar os amigos de infância. No entanto, quando Daniel pergunta para sua mãe onde se encontrava Levi Petrus, que era um amigo de infância, desde a escola, a fábrica de papel, locais da igreja, viagens e tudo mais, a sua mãe diz que Levi Petrus agora já é pastor e cuida de uma igreja em uma outra região. Informado de que Levi Petrus pastoreava a igreja em Lidköping, logo Daniel compra a passagem de trem, vai até onde Levi para o grande encontro ou reencontro dos velhos amigos. Quando Levi o vê, é uma alegria, é um momento de trocar conversas. Sentaram-se, tomaram um chá e começaram a conversar sobre a Bíblia. E Levi já era um homem pastor pentecostal e levou esse assunto para o Daniel. E o Hogberg disse já ter lido sobre o batismo com o Espírito Santo na Bíblia Sagrada e gostaria de entender melhor. Dados os dias que passaram juntos e o assunto que foi tratado, Daniel entendeu que aquilo era divino e ele desejava para si o batismo com o Espírito Santo. Daniel também expôs para Levi que sentia que Deus o chamara para o serviço dele. Ele sentia que Deus iria usar ele para a sua obra. Levi então diz que o lugar do Daniel era na Suécia. No entanto, o Daniel olha para o Levi e diz: não, eu sinto que Deus vai me usar em algum lugar do mundo. Ele tinha essa concepção em si, na sua alma, latente em sua alma, que Deus iria usá-lo num lugar muito longe da sua realidade nativa. Levi e Gustav Daniel Hogberg se despedem e o Gustav volta para a sua aldeia. Passados uns dias com sua família, decide retornar para a América para buscar trabalho de novo, para continuar mandando dinheiro para casa para ajudar nas despesas da sua família. Só que no caminho acontece algo inusitado, porque no navio que cruzou o Atlântico trazendo Gustav Daniel Hogberg para a América, nesta viagem em especial, Daniel começa uma oração, começa uma conversa com Deus. Mas é uma conversa incomum, como nunca tivera antes. E ele tem um momento de luta consigo, e ele ora a Deus, e ele passa por uma situação de tantas dúvidas. Ele é confrontado com o homem que ele foi, com o homem que ele será um dia, de forma que o Espírito Santo se apodera do Daniel Hogberg nesta viagem, quebranta Daniel de uma forma tão incrível que o Daniel resolve fazer uma mudança no seu nome. Ele resolve tirar Hog e deixar apenas Berg, porque Hog no idioma da Suécia significa alto, significa grande. E ele entendeu que para servir a Deus
Ele tinha que eliminar qualquer senso de grandeza e apenas admitir a forma de um servo dedicado, passando aqui, desde esse momento, ser chamado de apenas Daniel Berg. Acredito que você conhece quem é esta pessoa. Nessa viagem em direção aos Estados Unidos da América, Daniel Berg é tomado de uma única certeza: o Evangelho é a mensagem de Deus. E essa mensagem tem que ser levada ao mundo todo. E onde houver um coração disposto a ouvi-la, Daniel dizia: eu vou levar essa mensagem até lá. Com essa convicção, ele chega de volta nos Estados Unidos da América e, naturalmente, ele vai de novo procurar um emprego. Só que em outras datas, em outros momentos, ele tinha encontrado em um evento de uma igreja um jovem que fisicamente era oposto a ele, Daniel, mas também que tinha um desejo muito grande de servir a Deus e que já servia a uma igreja como pastor. O amigo que Daniel havia encontrado em um outro evento da igreja, que trabalhava no estado de Indiana, na cidade de South Bend, era exatamente o Gunnar Wingren, que seria o seu maior parceiro de missões durante praticamente toda a sua vida. A essa altura, Daniel Berg já tinha 25 anos de idade e o Gunnar Wingren tinha 30 anos de idade. Os dois se intensificam na amizade e começam a buscar a Deus em oração e jejum. Começam a clamar a Deus, rogar ao Senhor para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Em especial, Daniel Berg é selado com o batismo de poder, é revestido do poder de Deus e é cheio do Espírito Santo do Senhor. Certo dia, Daniel está indo para o serviço e o Espírito Santo fala tão forte com ele, convocando ele para trabalhar com missões em terras estrangeiras. Não era nos Estados Unidos, porque ali já era estrangeiro para ele, era para bem mais longe do que isso. E ele então se junta com seu colega de oração, seu amigo Gunnar, e os dois fazem intensas vigílias e orações para que Deus dê a direção. E Deus sempre dá a direção para quem ora. Qualquer pessoa que esteja em dúvida em que direção ir, pergunte a Deus, que Deus não te deixa confundido. Gunnar Wingren era um jovem hospedado na casa de um senhor chamado Adolf Udin. E ele morava no estado de Indiana e vivia com esse cidadão, Gunnar, em sua casa. No entanto, o Adolf era um homem de oração, era um homem cheio da presença de Deus, era um profeta. E Deus usou este senhor, Adolf, para profetizar a respeito do Gunnar, que este trabalharia em missões no Brasil. E eles foram orar ao Senhor para saber qual era a direção de Deus para o Daniel. Oraram ao Senhor. E um dia eles estão na casa do Adolf, estão na mesa da cozinha e o Espírito Santo vem fortemente sobre o Adolf naquele momento e diz para o Daniel que o endereço missionário daquele homem também era o Brasil. E no momento eles estão tão empolgados, eles estão tão saturados da presença de Deus e é como se fosse uma luz, é como se eles vissem nitidamente, como você me vê agora. Eles viram o nome Pará. Eles só entenderam no instante daquele poder que estava dentro daquela cozinha que Pará era um lugar ao qual eles deveriam chegar lá para evangelizar. Só que nem o Adolf, nem o Daniel, nem o Gunnar sabiam coisa nenhuma sobre esse nome, sobre esse lugar, nem se era um lugar. No entanto, eles, convictos de que era um lugar, eles procuram a biblioteca da sua cidade, de South Bend, e eles vão procurando geografia mundial, vão procurando os mapas que relatavam a geografia do planeta, e eles encontram, quase abaixo da linha do Equador, no limite do Oceano Atlântico e da enorme selva amazônica, um lugarzinho, um pontinho no mapa chamado Pará. E isso aqui eles descobrem que é o lugar que Deus chamara eles para evangelizar. Você não perde por esperar como essa história vai terminar. Como sempre, nos preocupamos em trazer uma mensagem bíblica, uma reflexão bíblica que
provoque em você um momento de pensar sobre a palavra de Deus e como esta palavra pode ter efeitos na sua vida. Acompanhe agora a reflexão bíblica com o pastor Milton Silva. Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui no seu lar com o programa Semadeb em Foco e queremos compartilhar com você uma reflexão bíblica encontrada no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36, que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Esses dois versículos fazem parte de uma história que aconteceu na vida de um pai que tinha uma filha à beira da morte e foi procurar por Jesus. O nome desse pai era Jairo. Ele era dirigente de uma sinagoga. As sinagogas era uma casa de oração dos judeus. Logo, ele fazia parte de uma religião que era opositora à pessoa de Cristo e os ensinamentos de Cristo. Mas a situação da menina se agravou a tal ponto que obrigou Jairo a abrir mão da sua religião e correr aos pés de Cristo e pedir por socorro. Quando ele chega à beira do mar, ele declara para Jesus o motivo dele estar ali. Jesus, conhecendo de quem era Jairo, atendeu imediatamente e pediu que ele conduzisse até a sua casa. Mas a multidão apertava, porque aproximadamente Jesus era seguido por 4, 5 mil pessoas, e Jesus ainda atendia um, atendia outro, atendeu a mulher do fluxo de sangue. Quando ele acabou de atender a mulher do fluxo de sangue, chegaram os empregados de Jairo, alguns empregados de Jairo dizendo que a sua filha tinha morrido. E é o texto que nós lemos. Eles disseram: por que vocês ainda incomodam o mestre se a menina já morreu? É como se ele estivesse dizendo: não precisa mais ocupar o mestre, não precisa mais ocupar Jesus. A menina faleceu, a menina chegou a óbito, a menina morreu. Mas Jesus, ouvindo estas palavras, versículo 36, diz que ele, ouvindo essas palavras, foi até Jairo e disse: não temas, crê somente. E aqui está uma das coisas que é satisfatório para a nossa vida. É quando nós aprendemos a colocar os nossos problemas, as nossas dores nas mãos de Jesus. Quando nós aprendemos a colocar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, é como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós tomamos essa iniciativa de colocar nas mãos do Senhor todos os nossos problemas, o Senhor se encarrega de trazer a solução para eles. Se tiver condições de nos dar recurso próprio, nos dar força, Ele vai nos dar força e vamos agilizar as coisas para acontecer. E se esse problema for tão grande como era o caso de Jairo, que por mais que ele tivesse ser hábil em algumas coisas, ele não poderia ressuscitar sua filha, mas ele entregou para a pessoa certa. E Jesus, quando Jairo recebeu a pior notícia, estava ao seu lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do céu, o Criador do universo, o Rei eterno, Jesus Cristo, o dono da vida. Que disse uma certa vez para a irmã de Lázaro: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Olha, irmão, como isso é confortante. Pessoal, amigo, como isso é confortante. Saber que na hora da nossa maior dor, nós temos alguém que está do nosso lado e tem poder para sanar a situação. Tem poder para resolver o problema. Então, nesta manhã, eu quero te aconselhar a entregar a tua vida para Cristo.
a entregar a tua vida para Cristo e deixar que Ele molde a tua vida. Ele disse uma certa vez, fez um convite todo especial, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O que está faltando em nossa vida é ter a sensibilidade de nos entregar por inteiro nas mãos do Senhor. E deixar que Ele resolva a nossa vida como Ele resolveu a de Jairo. Deixar que Ele traga a solução para os nossos problemas, como Ele trouxe para aquele grande problema de Jairo. Depois que ele ouviu tudo o relato do desempregado, ele dispensa a multidão, pega 3 dos seus discípulos e vai para casa. A família, os familiares estão em pranto, em choro. Ele tenta consolar, dizendo que a menina não está morta, mas riram dele, porque todos ali eram conhecedores de quando a pessoa morria. E eles entraram no quarto, ele pegou a menina pela mão, ela se levantou, ele diz, talita cumi, que é traduzido, diga, menina, eu te digo, levanta-te. E a menina se levantou, e ele entregou para os pais, e ordenou que a alimentasse. Aqui é um exemplo muito claro de como é feliz, bem-aventurados somos nós, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa sensibilidade, enfrentamos o que temos que enfrentar, como aquele Jairo, o pai, enfrentou, abriu mão da sua religião e entregou o seu problema nas mãos de Cristo. Querido, é isso que está faltando na tua vida. Se você já é salvo, os problemas vêm ao teu encontro. Aprenda a entregar tudo nas mãos do Senhor. Como disse o salmista no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. O versículo 34 ainda é mais rico ainda, que diz, deleita-te também no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Nós vivemos uma onda de pessoas estressadas, deprimidas, que sofrem os apertos emocionais com as decepções da vida. São tantos problemas que nos sufocam, que tira até o desejo mesmo da gente sorrir, sobreviver aqui na terra. Mas diante de tudo que nós passamos aqui, o que nós temos de melhor é quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e Ele resolve os nossos problemas. Além dos problemas físicos e emocionais, Ele tem algo maravilhoso para a nossa vida, que é a salvação. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos dele a salvação e Ele sana todos os outros problemas. Não te excuse mais de Cristo, não fique distante dele. Pelo contrário, corra aos pés dele como correu Jairo. Entrega para ele. Se você já entregou, tenha paciência. Para Jairo, aquele momento que ele atendia a mulher foi sufocante. Cada passo lento que Jesus dava era como se desse um sufoco no coração de Jairo. Mas chegou o momento que Jesus entrou com providência na sua vida. Chegou o momento que ele atendeu a sua necessidade e a sua carência. Ele tem o melhor para cada um de nós. Entrega a tua vida para ele e o mais ele fará. O apóstolo Pedro diz que ele tem cuidado de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que algo bom merece ser compartilhado. E nós preparamos com todo o coração esse conteúdo, com preocupações, para que chegue em sua mão um conteúdo excelente, informações precisas e que vai aumentar o seu quadro de conhecimentos. Compartilha este programa, faça o seu comentário sobre qual pessoa você gostaria que trouxéssemos no próximo quadro Biografia Missionária. Eu espero que você deixe aqui. Quero agora chamar sua atenção para que você ouça o louvor
com a cantora Nathalie Salles, uma belíssima canção, muito pertinente ao momento do quadro, à reflexão, ao todo deste programa. Sei que você já conhece a canção, mas vale a pena ouvir a voz. Muitos não entendem que o valor de uma alma é maior que o mundo inteiro, e às vezes brincam de fazer missões. No entanto, a intenção é só dinheiro. Alguns dizem que vão e nunca vão. Outros querem se formar pra depois ir. E enquanto isso, vidas estão morrendo. E você aqui. E quem vai fazer missões? Cadê os gideões? Tem almas gemendo, sofrendo e morrendo, esperando por você. Quem vai fazer missões? Deus tá chamando agora. Seja mais um Gideão, aprenda a amar missões. Estamos na última hora. Deus quer te fazer um Gideão. Pare de brincar, o caso é sério. Egoísta, o céu não é só teu. Muitas almas estão indo para o inferno. Ore, contribua ou então vá. Faça algo, só não fique aí parado. Atravesse a Macedônia e os ajude. Há uma voz que está clamando do outro lado. E quem vai fazer missões? Cadê os gideões? Tem almas gemendo, sofrendo e morrendo, esperando por você. Quem vai fazer missões? Deus tá chamando agora. Seja mais um Gideão, aprenda a amar missões. Estamos na última hora. Quem vai fazer missões? Cadê os gideões? Tem almas gemendo, sofrendo e morrendo, esperando por você. Quem vai fazer missões? Deus tá chamando agora. Seja mais um Gideão, aprenda a amar missões. Estamos na última hora. E como sempre, eu não poderia deixar de orar por você, pois entendemos que orar por você é mais do que necessário. É um dever que eu tenho de abençoar sua família no nome de Jesus. Senhor Deus, nós abençoamos esta pessoa que está vendo e ouvindo este programa neste exato momento. A equipe Semadeb em Foco preparou esse conteúdo para abençoar esta vida. Entretanto, a maior bênção de todas está contigo e nós imploramos que o Senhor abençoe esta família no nome de Jesus Cristo, trazendo saúde, trazendo paz e prosperidade para esta casa. Que o teu doce e bondoso Espírito Santo levante missionários nos dias de hoje para fazer coisas grandiosas como o Senhor fez no passado. Aviva a tua obra, Senhor, nos dias de hoje. O que nós te pedimos, acreditando que o Senhor está ouvindo cada uma dessas expressões que falamos em favor desta pessoa que está ouvindo, em favor da tua obra no todo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém.